porque a palestrante é baixinha. E eu trouxe um computador, e aí daqui de cima eu falei que vocês não iriam me enxergar, mas na verdade eu que não estava enxergando vocês. Então desceu, geralmente ele fica aqui na parte superior. Mas vamos lá, né? O tema da palestra de hoje, ele foi escolhido na minha palestra anterior, no meu último slide. E lá eu falava de Maria e de alguns outros personagens bíblicos que quando caíram em si, eles seguiram Jesus. E ao ler o último slide, sentar na cadeira e fazer a prece, eu levantei e falei para o André assim, eu acho que eu já recebi a inspiração da minha próxima palestra. Mas eu não imaginava tão grandioso e tão difícil o estudo da vida de Maria Madalena, Maria de Magdala. Foi um estudo que eu, ao finalizar a palestra ontem, às 4h40, eu não me contive e caí em choro, porque a inspiração recebida foi muito grande e foi muito confuso, né? A palestra do mês anterior, então eu tive um mês para poder pensar e estudar, para falar de uma pessoa tão importante na história e que muitas vezes a gente tem contato com ela de uma forma muito deturpada. E foi um grande aprendizado. Mas eu vou falar para vocês como eu conheci Maria Madalena. Eu sou quase de berço espírita, mas eu também sou filha de um pai que era espírita e maçom. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em torno da maçonaria. Não sei se alguém já ouviu falar o que é maçonaria, mas eu era muito curiosa sobre esse tema. E logo quando saiu o filme Código de Da Vinci, eu aos meus 12, 13 anos de idade, eu assisti o filme aproximadamente umas 10 vezes. E hoje sou casada também com um maçom. E eu sempre questionava todos os maçons em torno da história de Maria de Magdala, que é apresentada ali naquele filme como a esposa de Jesus e que ela teria tido filho com ele. Sempre questionei essa história, então essa história está aí. Esse não é o objetivo da minha palestra de hoje, mas é uma figura que traz muitos questionamentos. E pela primeira vez, ao me deparar com a história dela, ainda no Brasil, eu li um livro, não pude ter acesso a esse livro hoje para poder fazer a palestra, mas eu fui questionar por que essa figura, ainda na história, ela consegue ser escondida. Então, tanto a Igreja Católica quanto os maçons, se eles tiverem de alguma forma acesso a uma parte da história de Madalena, eles a retêm e ainda ficamos numa sociedade patriarcal. Então, estudar Maria Madalena me traz a sensação de me conectar com uma mulher que vai mudar a história de todas nós mulheres. Então, licença aos homens aqui, mas ela foi uma mulher que nos trouxe a possibilidade de trazer uma modificação interna à nossa história. E isso começa muito antes de podermos ter os nossos direitos. Então, Maria Madalena, que muitas vezes a gente não sabe, né, por que Maria Madalena e por que Maria de Magdala, ela foi citada 14 vezes na Bíblia. Então, aparentemente, ela é uma mulher que aparece muito, mas não aparece muito no processo do estudo bíblico. Quem está vindo aqui pela primeira vez na doutrina espírita, a doutrina espírita, ela é uma religião que tem os seus livros de estudo, mas ele também utiliza a Bíblia como forma de estudo e aprofundamento dos conceitos de Jesus. Então, sempre nós vamos pegar passagens bíblicas, ampliá-las e trazermos um estudo à luz espiritual. Então, algumas pessoas falam que o espiritismo não estuda a Bíblia e é um grande erro. E estudando a história de Maria Madalena, eu pude me conectar de novo com o estudo bíblico, porque eu tive que me debruçar em torno de cada palavra das partes bíblicas. E é um estudo muito interessante para nós espíritas, que é pegar a Bíblia, tentar entender o seu conteúdo, ainda que é muito confuso, muito difícil de fazer essas conexões, mas que nós possamos
compreender o que esses homens lá do passado queriam nos dizer em torno da vida de Jesus. Então, Maria Madalena, ela era de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não tinham direito, onde as mulheres eram mulheres de segunda classe, então elas estavam em torno do desejo dos homens. Elas pertenciam a um pai, e esse pai a transferia para o seu marido, e assim ela seria propriedade delas. E nos tempos religiosos da época, conforme todos os estudos que eu fui realizando de outros palestrantes que colaboraram profundamente com a minha palestra de hoje, as mulheres não eram contadas no templo religioso. Então, para começar a palestra de hoje, nós poderíamos dizer que teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, e todas nós mulheres aqui não seríamos contadas para poder iniciar uma palestra. Então, Maria Madalena, ela era dessa época. Então, todas nós mulheres que estamos aqui, se precisasse de 10 homens, esse movimento não teria iniciado, porque as mulheres não fariam parte dessa comunidade. Mas por que, se fala de Maria Madalena como uma pecadora? Então, quando fala na Bíblia dessa mulher pecadora, de que mulher pecadora nós podemos ter a hipótese que surgiu essa história? A Igreja Católica, por muito tempo, trouxe a ideia de que Maria de Madalena, era uma prostituta. Tempos depois, ela retirou isso do seu conteúdo, mas fica-se um mistério em torno de se Maria Madalena era uma prostituta. E de que prostituta a gente fala? Lembrando que nós não podemos trazer o conceito ocidental da prostituição. Nós temos que entender que naquela época uma pecadora, uma prostituta, poderia ser uma mulher que não casou. Poderia ser uma mulher que se separou e teve um relacionamento com outro homem. Hoje, vivendo no tempo ocidental, será que é diferente esse olhar da pecadora? Será que nós mulheres, quando nós separamos, quando nós decidimos seguir uma vida um pouco mais liberta, a sociedade ainda nos atacam pela possibilidade de sermos pecadoras ou prostitutas? O que está enraizado ainda nesse conceito do lugar da mulher e no lugar de uma sociedade que a gente tem o hábito em crucificar, em denominar e colocar as pessoas como elas devem ser ao olhar de uma sociedade, não através dos seus próprios sentimentos. As fontes que eu utilizei para a palestra de hoje foi a Bíblia Sagrada, e eu vou citar aqui as pesquisas de Kenneth Blay, e ele fez 30 anos de pesquisa. Vou citar esse pesquisador, porque em alguns momentos a gente vai entender que tudo que tem na Bíblia em torno dos apóstolos, eles são traduções das traduções das traduções, e o que chega a gente é um resumo, às vezes, muito deturpado de todo o conteúdo. Então, esse pesquisador, ele pegava a Bíblia, ele foi lá para a região de Jesus, e ele lia a passagem da Bíblia para os nativos, para as regiões pequenas, possivelmente, onde resguardavam as tradições, e falava assim: o que quer dizer isso aqui para vocês? E lá ele anotava a interpretação dos moradores da época. Era para ele fazer, possivelmente, eu acredito, uma pesquisa de mestrado, ele é aqui dos Estados Unidos, e ele ficou por lá por 30 anos tentando entender as miudezas e os detalhes de cada passagem da Bíblia Sagrada. E eu também utilizei o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, de Chico Xavier. E eu acho que ao terminar a palestra também, eu vou falar para o André assim, que eu recebi ontem a inspiração, porque eu comecei a estudar Maria de Magdala e me veio muita coisa de Humberto de Campos. E por que Humberto de Campos ele foi escolhido para poder falar da Boa Nova? E quem não conhece a Boa Nova, é um livro que vai ter passagens da Bíblia, personagens bíblicos, e ele vai contar a história de Maria de Magdala no capítulo 20 de Boa Nova. Então, Humberto de Campos, ele foi um literário aqui na Terra, do Brasil, e ele, quando desencarna, ele é convidado, o Haroldo Dutra fala que ele foi convidado com muito cuidado por Emmanuel, através de Chico Xavier, para narrar, fazer uma narrativa do que são fatos evangélicos.
E ali ele vai trazer um contexto que não está presente nas nossas leituras durante séculos e séculos e séculos. E Humberto de Campos, ele traz com muito detalhe, com muito carinho, nuances que eu não ainda tinha conhecido a obra Boa Nova com o olhar interpretado por Haroldo Dutra, para que eu possa traduzir e transcrever para vocês. E eu utilizei também o capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai falar de Madalena, as palestras de Haroldo, que eu aprendi com as palestras de Haroldo, e é importante sempre trazer isso, a trazer sempre um contexto histórico. De qual lugar que eu falo, para depois trazer o conteúdo moral e o conteúdo teórico para vocês. Então, Haroldo me ensinou isso através das palestras dele. E quando eu assisti as palestras de Divaldo falando de Maria Madalena, eu pude sentir a poesia que ele transmite à história dessa mulher. Então, tudo que eu trouxe hoje não são considerações minhas, são interpretações de pessoas que fizeram uma grande leitura dessa mulher para todos nós. E aí, eu vou trazer um outro conceito histórico, que é o conceito de quem são os seguidores de Jesus. E por que Jesus não facilitou, a nossa interpretação? Porque ele mesmo não escreveu a punho essa Bíblia e deixou aí. Peraí, eu vou chegar à Terra e vou escrever para vocês, para que vocês possam entender a minha história, que seriam as biografias. Eu vou fazer uma biografia da minha vida. E Haroldo fala que a biografia é uma visão muito reduzida de quem nós somos e do que nós fazemos. E muitas vezes a gente pode materializar a vinda de Jesus. Se com a vinda dele, sem nenhum papel escrito por ele, muitas vezes ele é materializado nas religiões, em troca de dinheiro, quanto valeria um livro deixado por Jesus? Que valor teria isso no mercado? Quanto iríamos pagar para visitar o local que iria estar esse livro? Então, a sabedoria de não deixar nada escrito por ele foi extremamente grandioso para que nós possamos entender que o mais importante não é o material que fica, mas são as palavras que entram no nosso coração. E aí, vem os evangelistas. Cada evangelista narra conforme a sua visão subjetiva dos fatos. E aí, gente, eu não me contive e fui entender qual que é a idade desses evangelistas. E eu fiquei assim, arrasada. Porque eu comecei a perceber que eu estou bem atrasada ainda, muito jovem. Simão Pedro tinha 30 anos. André tinha 33. Tiago, 30. João, 24. Filipe, 30. Bartolomeu, 25. Tomé, 29. Mateus, 31. Tiago, 26. Tadeu, 26, Simão, 28 e Judas, 30. Todos jovens adultos narrando a vida de Jesus e seguindo eles. E às vezes nós nos perguntamos por que pessoas tão jovens para transcrever e acompanhar. A primeira hipótese é que a expectativa de vida naquela época não era tão grande, então a tendência era de fato falecer antes. Hoje, por exemplo, há 15 anos a expectativa de vida era 65 anos. Hoje a gente já conta com uma expectativa de 75, 80. Mas naquela época a expectativa de vida era bem mais baixa. Mas me veio uma angústia muito grande porque eu também me deparei com um conteúdo que depois eu não encontrei em lugar nenhum para trazer a fonte real, mas um palestrante falou que Maria Madalena tinha em volta de seus 28 anos. E ela era muito jovem, porque quando eu escuto um jovem hoje de 28, de 24, de 20, de 30, às vezes nós entendemos que está passando ainda por uma transição muito curta da fase adulta. Ainda tem muito para acontecer na vida dessa pessoa. Nós estamos falando de jovens adultos. Saindo hoje, quem são os nossos jovens adultos de hoje? Jovens que estão saindo da faculdade, da casa dos pais e ingressando na vida social. Ainda com uma visão muito limitada do que é a sociedade, do que é a amplitude de uma família. E nós devemos nos questionar, na minha idade, o que eu tenho feito
em relação a seguir Jesus? E essa foi a pergunta que eu me fiz na minha idade. Porque todos esses espíritos, ao se depararem com a escuta da passagem de Jesus, e Haroldo fala, por que é tão confuso entender a Bíblia? Porque se eu tivesse aqui, no lugar de Jesus, falando para vocês, vocês não iam narrar para as outras pessoas. Eu fui na palestra da Rayane e lá tinha aproximadamente quantas pessoas? Cada um vai ter uma visão subjetiva de quantas pessoas tinham ali. Como é que estava o clima? É muito subjetivo. E foi assim que os discípulos fizeram. Não narraram com tantos detalhes aqueles momentos que Jesus transmitiam para eles. Por isso que às vezes é difícil para a gente entender, né, o que está ali na Bíblia, porque é uma passagem mais ou menos cortada, não tem um contexto. E Haroldo ainda fala que o impacto da fala de Jesus era tão grande que eles ficavam quase que hipnotizados pela fala dele e nada mais era importante. Então, algumas pessoas questionam muito a Bíblia e no estudo da palestra eu aprendi a admirar esses homens com muito carinho. Porque eles conseguiram de alguma forma deixar narrado para a gente com todas as limitações que eles tinham de estudo, de deslocamento, um pouco da vida e das obras de Jesus. E só a título de curiosidade, Madalena é de Migdal, que é uma região bem pequena, né? Haroldo fala que esse rio que está ali seria do tamanho da Lagoa da Pampulha, não sei se alguém conhece. É um rio muito pequeno, algumas passagens falam que é um mar, mas é um rio de pescadores. E lá eles pescavam com tarrafas, então jogava a rede e pegava todos os peixes. Então ela é de uma região onde tem pescadores. Mas eu coloquei uma outra figura do lado, do Google, e a região é uma região muito conflituosa ainda nos dias de hoje. E se nós lembrarmos das últimas reportagens em torno da Síria, quando o Talibã retoma, o lugar da mulher, de novo, é deixado, né, à mercê de uma sociedade patriarcal. Então, séculos e séculos depois, a gente ainda se debate pelo lugar da mulher naquela sociedade. E mais uma vez, Maria de Magdala se torna muito grande para mim por conta disso. Porque ela consegue, de uma forma muito sublime, me transmitir o que ela veio fazer à Terra. E a primeira passagem que fala de Maria de Magdala, lá na Bíblia Sagrada, está em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Os 12 estavam com ele, os 12 discípulos, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curados de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. E essa é a única passagem bíblica que tem citando Maria antes da crucificação e antes da ressurreição dele. E é incrível, né? Porque assim, eu li 15 dias e fiquei, só isso. E aí eu fui me debruçar no capítulo inteiro de Lucas, tentar entender e não vinha nada. E depois vai vir o período da crucificação e o período da ressurreição. A Maria vai aparecer todas as outras vezes. Mas o que vai acontecer aqui? No capítulo 7 de Lucas, um capítulo anterior ao capítulo 8, aí eu vou ter que ir lá no livro Boa Nova. Aí vem a grandiosidade de Humberto de Campos. E aí vem a propriedade que nós espíritas vamos ter da narrativa de quem é Maria Madalena. Porque Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele já começa o seu capítulo falando assim: rogava-se um fariseu, aqui é a passagem bíblica, no capítulo 7. O capítulo 8 vai falar que tinha Maria Madalena, tinha sido expulso 7 espíritos. Mas no capítulo anterior, que muitas vezes passa despercebido ao nosso olhar, vai falar que rogava-lhe um fariseu que fosse comer com ele. Havendo entrado na casa do fariseu, acomodou-se à mesa. Eis que uma mulher estava na cidade, uma pecadora. Por isso que a gente fala, o termo colocado pecadora pode trazer várias interpretações se nós não podemos determinar. Quando soube que ele estava à mesa em uma casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro com unguento. Aqui eles falam que é um óleo. E
E pondo-se aos seus pés, por trás dele, começou a regar-lhe com lágrimas os pés. Enxugava-os com os cabelos de sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Então o que acontecia era que Jesus estava na casa de Simão, e Simão o recebeu. Esse Simão era um fariseu, e lá fala que as mesas eram como isso aqui. Então as pessoas sentavam à mesa e sentavam sobre os seus pés, e os pés ficavam para trás e ali eles comiam. E lá narra que Maria Madalena ajoelha-se aos pés de Jesus, lava os seus pés e seca seus cabelos, ou seca os seus pés com os seus cabelos e com lágrimas. E quando o fariseu que tinha um convidado viu isto, falava consigo mesmo: se esse homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. Então, quando uma mulher da época, pecadora, tocava um homem, ele também ficava pecador, ou tocasse qualquer outra pessoa. Por isso essa fala. Então, respondendo, Jesus disse: Simão, tenho que te dizer uma coisa. E ele respondeu: dize a mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Porém, não tendo os tais com que pagarem, perdoou-lhe ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Respondeu Simão: creio que aquele quem o credor perdoou maior quantia. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa, e aí vai entrar aquele pesquisador que ficou 30 anos na região de Jesus. Era de costume que quando você entrasse na casa de uma pessoa daquela região, como era uma região muito quente, que se lavasse os seus pés, que lhe se entregasse uma bacia e você ia colocar os seus pés para refrescar todo o seu corpo. E também era comum você recebido com um beijo. E aqui vai falar: entrei na tua casa, não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou os meus pés e enxugou com os teus cabelos. Não me deste o ósculo, que era o cumprimento através do beijo. Mas esta, então, não cessou de me beijar-me os pés. Não beijou minha face, como é de costume da região. Ela beijou os meus pés. Não ungiste a minha cabeça, que era normal colocar, uma gota de óleo. Mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Então ela pega, porque naquela época não era comum tomar banho, então as pessoas utilizavam óleos como uma forma de ficar cheiroso e passar, Então ela pega todo o seu óleo e passa no pé de Jesus, demonstrando um grande desprendimento, porque era caro esse item na época. Não ungiste a minha cabeça com óleo, e esta com bálsamo ungiu os meus pés. Pelo que te digo, o que perdoares lhe são os meus pecados, porque muito me amou. Mas o que menos me ama, menos perdoa. E disse a ela: perdoado-te são os seus pecados. Os que comeu ali e diziam entre si: quem é este que perdoa os pecadores? E ali começa a grande reflexão em torno de Jesus, na figura de perdoar os pecadores e entender quem eles são. E Humberto de Campos, quando ele começa a falar no seu capítulo 20 de Maria Madalena, porque aqui até então não é citado, que essa mulher seria Madalena. Não é citado na Bíblia, não tem nenhuma interpretação em relação a isso. Mas Humberto de Campos, quando ele começa a introduzir a vida de Maria, ele já começa: decorrida uma noite de grandes meditações, e antes o famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus, com bálsamos perfumados de seu afeto. Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispuseram-a a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar. E aqui eu coloquei um grifo, porque o abandono do lar poderia ter sido uma separação, poderia ter sido o marido ter deixado, então aqui ainda é um conceito muito subjetivo. E pela vida de aventuras. Para todos, ela era a mulher perdida, que teria encontrado a lapidação na praça pública. Então era muito comum mulheres terem vivenciado o processo de apedrejamento, pelo que elas estavam vivendo. E também é contado na história que as mulheres que seguiam Jesus eram mulheres de muitas posses.
Porque para seguir Jesus, elas não caberia a elas naquela época a possibilidade. Então, possivelmente, elas tinham algum dinheiro para que elas conseguissem fazer esse processo de segui-lo e bancar, né, toda vez que ele se deslocava. Então, essas mulheres tiveram um papel fundamental. Por isso que eu falo que é uma pena, né? Para nós mulheres ainda hoje estarmos lutando e essa parte da história ser um pouco guardada dentro da nossa sociedade ainda patriarcal. E Humberto de Campos, ele ainda vai falar, na Boa Nova: Senhor, ouviu a nossa palavra consoladora e vem ao vosso encontro. E aí Maria fala para Jesus assim: tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar o que tenho vivido. E aí vem a grandiosidade de Jesus. A Maria, quando ela encontra Jesus, ela percebe que ele, além de olhar para as pessoas, ele conseguia enxergar a alma. Ele conseguia enxergar o que a gente costumeiramente não enxergamos nas pessoas. Porque nós nos conectamos, mas são pessoas. São apenas pessoas. E a grandiosidade dela em conseguir encontrar com o Mestre e falar para ele: olha para mim, o que eu mereço? Sou uma filha do pecado. Quem de nós não somos? Mas quando colocamos no lugar de reconhecer os nossos pecados, e aí vem dois grandes comportamentos que nós humanos carregamos, que é o orgulho e o egoísmo. Quem que admite o erro? Quem é igual a Maria, que fala assim: eu sou uma pecadora, eu sei que sou. Raramente eu faço isso. Eu até falei na palestra anterior como é difícil ainda pedir desculpa, né? Nos colocar no lugar de pedir desculpa ao outro. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. Então aqui somos nós falando para Jesus. Tenho sede, porque eu tenho vivido na terra arrastada pelos prazeres materiais. Que prazeres são esses? Que a gente olha para Maria como uma mulher que foi arrastada pelos processos da vida amorosa com vários homens. E não nos olhamos pela vida arrastada por esse momento de Natal, né? Pelos bens materiais, sair comprando. Pela vida material, de adquirir. Pela vida material, de festas, de bebidas, de drogas. Essa aqui era a vida que ela era arrastada. E esses personagens do Evangelho, eles são tão incríveis porque eles entregam a sua vida para que nós possamos julgá-los e esquecer de avaliar as nossas próprias vidas. E seguir Jesus. E aí quando ela fala, as primeiras lágrimas lhe borburaram os olhos, enquanto Jesus contemplava com bondade infinita. Então ela estava ali falando de todas as suas dificuldades, de todos os seus prazeres, e Jesus, com a sua bondade, a acolhia em olhar. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho. Desejava ser das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Aí eu vou perguntar para nós, né? Eu desejo ser uma ovelha de Jesus dentro de um lugar espírita, e não só dentro de uma casa espírita, dentro do meu lar. Mas será que depois de tanto errar, Jesus me aceita? Deus vai permitir que eu possa conseguir segui-lo? E aí vai trazer essa ideia de um Deus tão distante de nós, né? Porque às vezes a gente tem que chegar através de uma pessoa, um pastor, um padre, um líder religioso, e falar assim: será que eu posso seguir Jesus? Será que Jesus vai me perdoar? Como se essa pessoa fosse o interlocutor, porque de uma certa forma, infelizmente,
as religiões nos afastou muito de Deus, desse olhar acolhedor. E cabe a nós desconstruir e construir um novo Deus dentro de nós. Porque o que é mais difícil, muitas vezes, principalmente em tratamentos psicológicos e psiquiátricos, é que as pessoas consigam entender o próprio erro e reconhecer. Alguém já ouviu aquela máxima assim: o alcoólatra ele precisa reconhecer que ele é um alcoólatra para poder participar de um tratamento? Que ninguém consegue levar ele para o acompanhamento? Seria esse cair em si. Que muitas vezes é esperado pelos profissionais. Os profissionais esperam assim: nós precisamos que eles reconheçam que tem um vício. Tem pessoas que passam a vida inteira negando o próprio vício. E as famílias lutam, né? Eu lembro de muitos relatos de participantes do AA que falavam assim: o dia que eu caí em mim, reconheci que eu era um alcoólatra. Foi ali que começou o meu tratamento. E vem de nós. Assim que eu reconheço como eu sou orgulhosa, vaidosa, egoísta, autocentrada, nós vamos de fato começar a entender o quão generoso e acolhedor é Jesus, é Deus nas nossas vidas. Maria levantava os olhos para o céu e regozijava no caminho, porque escutava a boa nova do reino de Deus. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Jesus fala para ela. Acaso pudeste pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Alguém pensa isso? E as redes sociais? O Instagram, o TikTok, o Facebook, quando aparece uma mensagem de um pai que mata seu filho, de um homem que espanta sua mulher, de uma mulher que abandona seu lar, de alguém que maltrata um cachorro. Esse merece o quê? Então, costumeiramente, nós estamos vivendo hoje na sociedade que mais expressa o seu ódio nas redes sociais. E somos nós. Né? Hoje eu tenho um hábito muito mais de ler os comentários do que ver o conteúdo. Alguém mais? Só ler comentário. Sou diferente? Não. Fico indignada? Fico também. Merecem ser pecadores eternos? Em muitos julgamentos, sim. É triste pensar que a gente ainda vive nessa sociedade que hoje expressa. Que as redes sociais permitiu isso, né? A gente entender que a gente expressa mesmo o nosso ódio, nosso sentimento de vingança, para que o ser humano não modifique seu comportamento. Mas Jesus vem e fala: você errou, né? Vai responder pelos seus erros. Mas o pecado não é eterno. E nós espíritas devemos entender que se vivemos um processo de eternidade, de várias reencarnações, a evolução é um fato e uma verdade. Nós vamos melhorar, querendo ou não querendo. No meu tempo ou não no meu tempo. Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Essa foi a fala de Jesus para Maria Madalena. Na tua condição de mulher, já pensastes no que seria do mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Eu achei tão incrível essa passagem, porque ele vai falar aqui do lugar da mãe e do lugar da família. Por que é tão importante a família na sociedade? Qual o lugar dessa mulher? Porque naquela época o que era permitido era a mulher cuidar dos filhos e os homens sair para a batalha da aquisição financeira de trazer comida para casa. Hoje ainda é assim. E aí eu vou trazer uma provocação a nós mulheres, que eu costumo falar que nós nos apertamos tantos em alguns lugares que a gente saiu do nosso verdadeiro lugar muitas vezes e esquecemos de ocupar ele como deveria ser.
Então a gente quer tanto a nossa independência financeira, tanta nossa independência profissional, que nós estamos esquecendo muitas vezes de cumprir o nosso papel de mãe, que é o papel mais importante, que é guiar os nossos filhos. Então nós, mulheres comuns, não Maria Madalena, estamos cuidando do que é nosso, guiando os espíritos que nos vêm à Terra como deveríamos cuidar? E às vezes vamos nessa desenfreada busca do material e esquecemos do mais importante, que é o interno, que é o nosso lar. E aí essa revolução social, e eu falo assim, que nós estamos passando por uma transição de lugares, principalmente o lugar da maternidade. Nossas avós eram dedicadas à família, aos filhos, as nossas mães começaram a sair para o mercado de trabalho, nós ocupamos mais ainda este lugar, e quem fica com os nossos filhos? A gente não sabe ainda fazer isso, porque não tem ninguém que fez. Só que hoje eu estou vendo uma provocação enorme de resgatarmos isso. E eu costumo falar que eu já estou nessa geração da mãe que não sente o peso em parar, muitas vezes, a tua vida profissional e falar: esse aqui é o lugar que eu realmente devo ocupar. É o cuidado do meu filho. E eu vou tentar equilibrar trancos e barrancos, o que a sociedade me jogou, e para o lugar que eu devo preservar. E Jesus vem e fala isso com Maria. Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperem e reedificam o jardim da vida. Imitando a providência divina, que espalha sobre cemitérios lírios perfumados de seu amor. A forma que Humberto escreve é bem poética, né? É bem bonita. Maria Madalena, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher, sem filhos. E ela fala assim: mas Jesus, né? Se a graça da mulher é ser mãe, e eu que não fui? E eu que fui estéril? E aí Jesus sabiamente fala: desgraçada de mim, Senhor, que não poderia ser mãe. E aí Jesus vem e fala assim: Maria, tens uma imensidão de filhos da humanidade para cuidar. As mulheres que restringem aos seus, elas estão muito limitadas. Ame a todos. Amplie o teu amor. Comece a enxergar além. E tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar da família universal, que a nossa família é um pequeno esboço de como a gente deve amar a humanidade. Só que aí, como a gente ia se complicar, na hora que falasse de amar todo mundo, a gente não ia dar conta. Aí a espiritualidade, toda essa organização fala assim: ama pelo menos a sua família. Vamos fazer um teste aqui? E a gente consegue? Não, não consegue, né? Que a gente se debate com a nossa própria família. Imagina com a humanidade e lidar com os erros da humanidade. Então, se ainda estamos imperfeitos no sentido de amar a nossa própria família, de compreender os erros, né? Imagina a Maria, que foi convidada a amar a humanidade, a todos. Olha a grandiosidade. E aqui já vai começar a outra parte da vida de Maria. Então aqui tem essa narrativa onde me apresenta, né? Humberto de Campos fala assim: Rayane, peraí, você está com uma visão muito limitada da vida. Foi essa sensação que eu tive quando eu comecei a ler Humberto de Campos. E aí ele me trouxe assim: essa aqui é a história. Lá no capítulo 7 de Lucas tem essa mulher. E ela segue Jesus na vida dele. Não tem um relato, a gente é um mistério, porque ainda todo esse processo foi muito difícil de manter-se escrito. Mas aí vai aparecer Maria Madalena lá na ressurreição de Jesus. Lá na crucificação de Jesus, ela estava lá com Maria, e também ele vai aparecer na ressurreição de Jesus. E, né, alguns sabem que foi para ela que Jesus apareceu. E eu coloquei aqui só algumas passagens para vocês entenderem como os evangelistas, cada um escrevia conforme seu olhar subjetivo. Então, lá em Mateus, capítulo 28, do versículo de 1 a 10,
No fim do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o seu sepulcro. Eles tinham, eis que havia um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Mateus começa assim, aí eu vou mudar a passagem. Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, esposa de Zebedeu, nota minha, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo no primeiro dia da semana foram ao túmulo, tendo já saído o sol. Olhando, notaram que a pedra tinha sido removida, não foi um terremoto. Entende como vai mudando as interpretações? E aí lá no final, havendo ele ressuscitado de manhã, sendo o primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expelido 7 demônios. Aqui senta de novo. E quando fala de 7 demônios, para nós espíritas, a gente entende que é um processo obsessivo, não são 7 demônios, né? Às vezes a gente fala da legião de espíritos, a gente fala do nível de perturbação emocional, a gente não está quantificando isso, então a gente traz uma hipótese dos conflitos emocionais que Maria carregava dentro de si, questionando a sua própria vida na Terra, que somos nós. E Lucas fala, mas no primeiro dia da semana, já não fala que é sábado, foram eles muito cedo ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Eram, lá no finalzinho, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também outras que estavam com elas relataram essas coisas aos apóstolos. Eu fiz um esquema em casa, né? Porque primeiro fala Maria e a outra Maria, Maria, mãe de Tiago, e eu tive que ir lá buscar quem é Maria, mãe de Tiago, quem é Salomé, quem é Zebedeu, e eu fui descobrindo que, na verdade, era a forma de falar. Então, por exemplo, estava assim, Rayane junto com Leiris, mas aí eu falo assim, não, é Rayane junto com Assis. Não, é Rayane junto com Feijó, e vai mudando, mas é a mesma pessoa. Era assim que eles relatavam, por isso que às vezes fica confuso e a gente acha que pode ser que estava acontecendo uma mentira ali na forma de narrar de um apóstolo de um evangélico para o outro. E aí João, no capítulo 20, fala, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi muito cedo ao túmulo. Ele tirou todo mundo e falou só Maria Madalena. Entende? Maria Madalena foi contar aos discípulos, lá no final, e viu ao Senhor, e eles disseram-me essas coisas. Então aqui é as citações que tem em relação a ela. E aqui nesse livrinho, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, Emmanuel vai falar algo muito importante, que dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daquelas que convidam à meditação substanciosa e acurada. E aqui, Emmanuel, não vou ler tudo, mas ele vai falar que dos personagens, dos discípulos que tiveram contato com Jesus, e eu já tive a oportunidade de falar de Paulo de Tarso aqui na palestra espírita, onde tem uma modificação incrível daquele homem, mas que era um homem que tinha dentro dele a lei interna. Ele perseguia Jesus porque ele acreditava, conforme a lei, que Jesus era um risco para a sociedade. Mas ele tinha uma fé já, uma fé na lei. Né? Quando a gente fala assim, essa pessoa é muito alienada aos seus próprios conceitos, ela tem uma fé, ela acredita naquilo. Muitas vezes de uma forma política, religiosa, né? Às vezes é uma fé no futebol, é uma fé, ele acredita. E muitas vezes a gente só muda a fé da pessoa, né? Eu lembro que eu vou de novo trazer a dependência química, e quando eu trabalhava com a dependência química, eu tentava trazer a religião como uma nova forma de ter um Deus, né? Porque antes o Deus era a droga. Então a gente tenta mudar isso um pouco. Então, Paulo, ele tinha uma lei, ele tinha uma fé muito forte dentro dele, ele acreditava em algo. Mas das maiores modificações que foram narradas dentro do Evangelho foi a de Maria Madalena, porque ela não se apegava a nada. E aí vem a grande sabedoria da modificação dessa mulher. E Emmanuel fala com muito carinho disso nesse capítulo 98. E ele vai falar, Madalena, porém, conheceram o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Lei
extirpados, amolecera-se ao contato das entidades perversas, permanecera morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Ela foi fiel até o fim nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiada. Então Maria não se apegava a nós, somos nós na Terra. Por isso que é tão difícil converter nós mesmos. Né? Às vezes quando chega uma pessoa com muita fé, ela troca de religião, aquela pessoa vai para outra religião e vai muito seguro de si. Mas quando a gente tem essa fé mole, a gente vai para qualquer lugar e não fica em lugar nenhum. Quando a gente tem essa incerteza do que é certo da vida de Jesus nas nossas vidas, a gente vai para qualquer lugar. Maria Madalena, perambulando na vida, nós. E eu me identifiquei muito com ela nesse processo. E eu acredito que vocês também vão se identificar com essa mulher. Porque aí, quando ela cai em si, ela segue Jesus e entrega sua vida a Jesus. A sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro de vida transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a luz do Evangelho Redentor. E Humberto de Campos vai falar e vai continuar. Certo dia, e o que acontece? Na continuação, eu posso presentear alguém, né? Só tem esse aqui, eu procurei o livro ali, mas eu imprimi, quem quiser. E aqui vai contar que Jesus tem esse encontro ao lavar, que Maria tem esse encontro ao lavar os pés de Jesus, e ela segue Jesus na sua caminhada. E depois, quando Jesus morre, os discípulos não quiseram que ela caminhasse com eles, porque eles tinham a hipótese de que o fato de ela ter sido pecadora poderia prejudicar a vida deles também. Diferente de nós, não, né? Não quer caminhar com gente que tem um passado estranho. A gente deixa essa pessoa pelo caminho. E os discípulos são tão humanos quanto a gente. E aí virou esse murmurinho, assim, Maria tentando aproximar deles. Eu até tento imaginar a cena. Eles falavam, não, né, fica aqui, cuidando dos afazeres aqui. E ela querendo pregar e caminhar com a palavra de Jesus, e assim ela fica só. E Humberto de Campos vai narrar que ela fica sem os discípulos e sem a possibilidade de caminhar com eles. E ela começa a tentar sobreviver após a morte de Jesus. E ela começa a caminhar. E ali próxima à sua região, passa um grupo de leprosos. Essa aqui é a nota. E é interessante porque eu jurava que essa passagem estava na Bíblia. Não sei como, né? Meu pensamento espírita jovem, eu achava que Maria ter contraído a lepra estava na Bíblia. E na verdade não, foi Humberto de Campos. Então meu pensamento na época misturou com o espiritismo. Então Humberto de Campos vai trazer essa narrativa muito cuidadosa de que Maria, após a morte de Jesus, vai continuar pregando, e ao pregar ela encontra um grupo de leprosos. E eles estavam à procura de quem? De Jesus, os leprosos. Ouvimos falar de um mestre que cura, nós temos lepra e queremos ser curados também. E ela dá a notícia a eles que Jesus tinha morrido. E fala um pouco de Jesus a eles. E eles começam a gostar da fala de Maria. E Maria segue os leprosos por anos a fio e vai caminhando com eles. E Humberto de Campos narra que Maria descobre um certo dia que o seu corpo já tinha contraído a lepra. E quando ela descobre que ela estava com a lepra, ela vai se ter com Maria, né? Ela lembra, não, Maria, mãe de Jesus, eu vou estar com ela nos meus últimos dias. E ela deixa o grupo de leprosos e caminha ao encontro de Maria. E não tinha carro, né, gente? Então ela ia caminhando. E no caminhar ao encontro de Maria, ela sente, né, o seu corpo, e onde ela já começa a perder as forças. E aí vai vir a parte mais bonita da narrativa. Uma noite atingir o auge das profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharam selados pelas pálpebras. Enfurecido,
adormecidas. Viam com os olhos da imaginação o lado querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia ali um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam um leito de dor, com preces sinceras dos seus corações amigos desvelados. E aí, nessa caminhada, ela encontra, nessa passagem vai falar, ela vai encontrar um casal cristão, que a acolhe, que deixa ela na sua casa nos seus momentos de dor. Em um dado instante, observou que o seu peito não mais afava, né, o sinal da morte, mas, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. E eu gostaria de trazer muito esse lugar do alívio da morte, que muitas vezes nós rogamos tanto para os nossos entes queridos ficarem ali, mesmo com a dor. E que às vezes a morte é um alívio de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor que nós carregamos no nosso corpo. Então, ao orar para uma pessoa no processo de desencarne, que ele sinta o alívio da dor do corpo e da alma. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e beijava-lhe os pés. Foi quando Jesus aproximava-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela disse: Senhor. Então, quem estava com Maria no seu momento de desencarne? Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes pela porta estreita. Amastes muito. Eu te espero aqui. E assim foi o desencarne de Maria de Magdala aos olhos de Humberto de Campos, que narrou com muito amor e muita literatura a vida dessa mulher. E eu espero assim que vocês tenham mergulhado na história dessa mulher, que é um pouco curto, e se a gente for buscar no que está muitas vezes no Google e em outros lugares, a gente vai se perder na dimensão da entrega, do amor. Então, se a gente ainda ama de uma forma tão restrita os nossos, que possamos fazer da melhor forma possível. Mas que ao desencarnar, a gente tenha a sensação de que a gente amou muito e que Jesus nos espera do outro lado e que possamos caminhar e caminhar na eternidade. Muito obrigada, eu agradeço a inspiração e possivelmente fui muito bem amparada pelo plano espiritual para falar de uma mulher que me deu força para continuar, e eu convido a todos nós, a seguir Jesus. Que assim seja.